Começamos com boas notícias que vêm do sul do país. Impulsionado pela agropecuária, principalmente o PIB, Produto Interno Bruto, as riquezas produzidas no Rio Grande do Sul, esse PIB cresceu 2,5% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E é importante destacar na reportagem que você vai acompanhar agora, da Annelise Nicolodi, que o Estado, mesmo com tantos problemas que o Brasil todo conhece, de dificuldades financeiras e num contexto geral do país de desempregos, a agropecuária permitiu que o Rio Grande do Sul mantivesse um grande setor gerando postos de trabalho. Veja na reportagem. Foi o melhor trimestre da economia gaúcha desde o início de 2014, quando o PIB do estado avançou 3,6% entre janeiro e março. Em seguida, o Rio Grande do Sul iniciou uma sequência de 11 trimestres consecutivos de retração, interrompida apenas neste ano. A maior contribuição veio outra vez do campo. O nível da atividade subiu 11,7% nos 6 primeiros meses do ano. Outro dado importante diz respeito aos empregos. Um levantamento feito pela Farsul mostra que durante a crise econômica entre 2015 e 2016, os municípios do Rio Grande do Sul, que têm 30% ou mais do PIB vinculados à agricultura, continuaram gerando emprego. Selecionamos todos os municípios do Rio Grande do Sul e separamos eles em 2 grupos, mais ou menos do mesmo tamanho. Municípios agro, que são aqueles que têm 30% do seu PIB ou mais vinculado à agricultura, diretamente à agricultura, e os municípios e os demais municípios, que são aqueles que têm menos de 30% do seu PIB no agro. E olhamos o que aconteceu com a crise econômica. Durante a crise econômica, 2015, 2016, houve um enorme desemprego nos demais municípios. Nos municípios agro, nós continuamos gerando emprego. Ou seja, mas não é só emprego na agricultura, se gerou emprego nos serviços, se gerou emprego na indústria destes municípios. Ou seja, a agricultura ela é extremamente importante para a geração de emprego e ela blindou os municípios que dependem da agricultura para subsistir. Não houve desemprego, pelo contrário, houve geração de emprego mesmo na crise. O setor de serviços de maior peso na atividade teve alta de 0,5%, puxado pelo comércio. Na indústria, os números ainda foram negativos. A queda foi de 0,3%, influenciada principalmente pela construção civil, apesar que a indústria de transformação passou para o terreno positivo. Para fazer agricultura hoje, nós precisamos comprar fertilizante. Ativamos a indústria de fertilizante. Precisamos dos químicos. Ativamos a indústria química. Precisamos de máquinas. Ativamos a indústria metal-mecânica. Precisamos de eletrônicos. Ativamos a indústria dos eletrônicos, a indústria petroquímica, a indústria da biotecnologia, N serviços. E aí, então, produzimos. Quanto frete está envolvido nessa produção de trazer insumo, levar produto, depois esse produto é industrializado ou é exportado, enfim. Quanta economia gera? Se nós olharmos no Brasil, nós estamos falando de 23% do nosso PIB. Quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando mais de 40% do PIB gaúcho. Ele é feito em alguma dessas etapas. Então, a agricultura hoje, ela é muito mais do que nós temos na porteira. Ela supera os limites da fronteira, seja as indústrias fornecedoras, sejam as compradoras. Por isso que ela é tão importante para a economia. Bom, vamos falar agora sobre eficiência reprodutiva. Você vai saber quais os desafios e também as vantagens da IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Uma delas é a fecundação sem detecção de cio. Acompanhe. Nós estamos aqui na Fazenda do Glória, ela que é uma fazenda experimental da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos falar sobre o assunto reprodução. Por isso, eu converso agora com a professora Ricarda Maria dos Santos, especialista neste assunto da Universidade Federal de Uberlândia. Professora, sabendo de todas as vantagens, os benefícios da inseminação artificial, por que ainda ela é pouco utilizada na pecuária de leite? Uma das grandes dificuldades para a utilização da inseminação é que o manejo de observação de cio, ele não é um manejo fácil. E muitas fazendas, às vezes,
tentam, né, implantar a inseminação artificial e acabam não tendo o sucesso esperado por conta das dificuldades de observação de cio, que é um manejo que depende muito de rotina, de dedicação, e quanto menor a fazenda, mais difícil, porque a mesma pessoa que vai fazer esse manejo de observar cio também vai fazer as outras atividades da fazenda e acaba perdendo muito cio e não inseminando as vacas no momento adequado, consequentemente não tem o resultado esperado. Tem alguma outra técnica que melhora isso? Uma das opções que a gente tem para corrigir isso e realmente ter sucesso com a inseminação artificial é o que a gente chama de ATF, que seria o quê? O manejo, né, que a gente vai preparar a vaca, usar um protocolo hormonal para preparar a vaca para ela ovular no momento esperado. E com isso eu consigo inseminar ela em tempo fixo, né? Então é a inseminação artificial em tempo fixo. Eu preparo a vaca para que ela seja inseminada no momento adequado, sem a necessidade de observação de cio. E com isso a gente tem resultados muito bons, tanto para a vaca de leite quanto para a vaca de corte. Tá certo, professora. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Na próxima semana, nós devemos ter uma mudança no tempo com chuvas espalhadas em muitas regiões do centro-sul do país. Confira a previsão com a Juliana Rezende. As condições climáticas voltam a ser mais favoráveis para as áreas de pastagem no decorrer das próximas semanas nas regiões do centro-sul do Brasil, porque agora as instabilidades começam a se espalhar um pouco mais e a garantir chuva, principalmente naquelas áreas que estão mais secas. No decorrer dos últimos períodos, o tempo seco vem persistindo em grande parte do centro-sul do Brasil e causando problemas de déficit hídrico do solo nas áreas em vermelho do mapa. No decorrer dos próximos dias, o tempo seco ainda deve ocorrer na maior parte do centro-sul do Brasil. Pancadas muito fracas apenas no Rio Grande do Sul, mas a partir da próxima semana essa condição já começa a mudar. Agora as instabilidades avançam por praticamente toda a região sul, faixa leste do estado de São Paulo e também o Mato Grosso do Sul. Mas a chuva ainda deve ser fraca. É somente a partir da próxima terceira semana que as instabilidades começam a se espalhar de forma abrangente pelas regiões do centro-sul do Brasil. Agora chove na maior parte. As chuvas seguem mais fortes ainda na região sul. Entre o norte gaúcho até o Paraná, volume de até 30 milímetros. Agora, as instabilidades que se espalham tanto pelo centro-oeste como também pelo sudeste são mais fracas. Mas, mesmo assim, é um volume de chuva significativo, principalmente para aquelas áreas que estão mais secas e que os pastos seguem enfrentando dificuldade para se desenvolver. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Ele é preventivo, daí não deixa a doença entrar, né? Já protege bem, né? Elatos eu assino embaixo. É um produto diferenciado. Eu usei, gostei e vou usar de novo. Elatos eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. O sucesso do seu confinamento passa por um trato de alta qualidade e pela misturadora mais utilizada em confinamentos no Brasil, a Rotormix Profi da Casale. A Rotormix é a mais rápida e versátil misturadora de ração total para gado de corte e de leite, aliando baixo custo operacional e grande agilidade na distribuição do trato, misturando em até 3 minutos os mais variados tipos de dietas, como forragens de fibra curta e média, farelos e inúmeros resíduos da agroindústria. A Rotormix também garante homogeneidade na mistura da ração 100% seca, sem volumoso. Para garantir o menor consumo de combustível e maior durabilidade do mercado, foi essencial o desenvolvimento do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Graças à menor demanda de torque, proporcionada por uma estrutura leve e formato escalonado, garante maior fluidez do material durante a mistura. Além disso, suas molas ajudam a soltar materiais compactados e protegem o sistema de acionamento. A Rotormix vem com balança eletrônica programável de série, que mantém em sua memória dietas para inúmeros lotes de animais, com programação de diferentes cargas e descargas. Como opcional, é possível transferir dados para um software e fazer a gestão diária do trato e controle dos estoques.
Outro grande benefício que você terá ao trabalhar com uma Rotor Mix é a sua grande longevidade e a baixa necessidade de manutenção. O fundo em aço inoxidável, muito importante para a proteção contra a forte abrasão da silagem, é de série. E você pode optar pelo revestimento total ou ainda a construção de toda a caçamba em inox. O sistema de engrenagens e correntes, com acionamento superdimensionado, com rolamentos industriais de fácil reposição, são exemplos do projeto que garante esta durabilidade. E se você quer fazer o trato a pasto, a Casale desenvolveu um kit que deixa a Rotor Mix ainda mais versátil. Ele consiste de eixo tandem, com molejo super reforçado, células de carga especiais e bica estendida. Nossos misturadores podem ser fornecidos em diversas capacidades e nos modelos tracionada por trator, estacionária ou montada em caminhão. Conte com o nosso time de especialistas para ajudar na escolha da melhor opção para a sua propriedade. Tenha você também uma Rotor Mix e produza mais com a Casale. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens de alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, o virtual gado de corte da Aroeira Leilões. Nós já voltamos. 6h32, vamos falar de negócios agora. O Canal do Boi transmite amanhã, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, o leilão virtual Cenepol Pantanal Matrizes. Ontem nós tivemos a oferta de touros, também com essa marca Cenepol, e nós vamos saber o resultado já já, mas divulgando que esse leilão tem a realização do Cenepol Pantanal, de Aldo, César e Michel Teló, e também da parceria do projeto Pecuária BR com o Cenepol AS do cantor Almir Sater. Matrizes amanhã à noite. Vamos ao Vitrine Cenepol Pantanal, direto do Espaço Gourmet do SBA, com o nosso amigo João Campo da Central Leilões. Muito boa noite, João. Muito boa noite, Jorge Zaidan. Aliás, eu quero só fazer um comentário, que eu estou ocupando o lugar do meu amigo Éder Benite, do Catatal, porque ele está terminando de providenciar a nossa carne de Cenepol, que faremos ao vivo aqui no Espaço Gourmet, para que vocês possam acompanhar. Nós fizemos o leilão dos reprodutores que são utilizados para trabalhar a campo e produzir essa carne maravilhosa que hoje vocês poderão acostumar. E vocês, Zaidan e Renata, estão convidados a estar conosco aqui saboreando essa iguaria. Agora, para você fazer parte desse hall de vendedores de genética Cenepol, de vendedores de reprodutores, você tem que investir em grandes fêmeas. E é isso que nós teremos amanhã. A partir das 20h30, direto aqui do Espaço Gourmet do SBA, nós teremos a oferta de 40 fêmeas com potencial para serem aspiradas, mães de touros. São 40 fêmeas apartadas na cabeceira, não só da família Teló, do Cenepol Pantanal, como do plantel do Almir Sater e do Pecuária BR. Eu estou aqui com NG, Neto Garcia, meu amigo Neto, ele que é o assessor e que vistoriou, escolheu, apartou todos os animais que serão ofertados aqui, né, Neto? E primeiro que o leilão de reprodutor foi um sucesso, nós já comentamos isso. Agora é a oportunidade que você tem de fazer parte desse sucesso que é a raça Cenepol. Muito boa noite, Neto. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV, pelo canal do Boi. Realmente, ontem já foi um sucesso a venda dos touros. Todos sabemos da liquidez e da demanda que hoje nós temos por touros Cenepol no mercado. E cada vez mais nós estamos aumentando o nosso número de produção de touros, nós estamos aumentando o volume de prenheses que estamos realizando para produzir esses touros que o mercado tanto pede. E como é que você pode fazer isso? Como que é a forma correta? Todos vêm procurar a gente como assessor e falam: Neto, como é que eu faço para investir no Cenepol? Como é que eu entro na raça? E aí a resposta vem como um leilão que vai ser realizado amanhã, a partir das 20h30, horário de Brasília, com essas fêmeas que vão ser disponibilizadas à venda pelo Cenepol Pantanal e pelo Almir Sater, em parceria com Pecuária BR. O que acontece? Eles fizeram uma seleção
desde as compras das primeiras doadoras, João. Foram lá, escolheram nos diferentes plantéis que tinham pelo Brasil, investiram em doadoras, investiram em compra de embriões, compraram genética diferenciada, genética rara, fizeram aquele dever de casa como investidores, produziram esses animais, uma produção de animais que foram nascidos no Pantanal. Esses animais depois vieram do Pantanal aqui para perto de Campo Grande, na fazenda, fizeram toda a recria desses animais, fizeram a avaliação desses animais, e aí as fêmeas que se destacaram dentro da avaliação, as fêmeas que foram oriundas das melhores doadoras deles, eles estão disponibilizando agora para venda. E não só jovens doadoras, como nós estamos vendendo, vão ter as doadoras. Nós temos a opção de 2 doadoras, que nós conseguimos arrancar as 2 melhores doadoras do Senepol Pantanal, e aí está a oportunidade de quem quer ficar sócio, entrar para a raça, aumentar rebanho, ou ficar sócio do Michel Teló. Essa é a grande oportunidade que nós vamos ter em 2 desses lotes. A partir disso nós temos fêmeas diferenciadíssimas, assim como vocês podem ver nas imagens, fêmeas que passou por uma apartação rigorosa. Nós tivemos a questão, e o seu Aldo, o César Teló, fez questão de que separássemos exatamente o que o mercado pede, que são boas fêmeas, bem estruturadas, de ossatura, de costela, de musculatura, femininas, e que vão produzir o que a gente precisa dentro da raça, que é jovens fêmeas e os touros, que tem a demanda, que você pode falar até mais um pouco dessa procura pelo touro Senepol que nós estamos tendo, João. E a demanda, ela não é só pelo touro, é pelo touro e pelo bezerro meio sangue Senepol, né? Comentei com o Neto aqui, falei, Neto, está entrando lote para nós vendermos no leilão que realizaremos no dia 8 de outubro, um lote no sul do Goiás. O Neto já queria saber como é que tá, o peso, onde que tá. O próprio Neto, né, Neto? Você, porque a família Garcia, além de tudo, tem todo o seu programa de engorda de gado, e o produto meio sangue Senepol, ele responde às nossas expectativas, né, Neto? Exatamente. Quando a gente fala em cruzamento, seja ele a raça que for, mas o Senepol em específico, que nós estamos trabalhando única e exclusivamente com essa raça, João, tem dado resultados fantásticos. Resultados esses que eu posso falar com certa propriedade, que nós estamos produzindo a cadeia completa. Nós estamos produzindo genética, estamos produzindo touro, utilizando esse touro em vaca Nelore, cruzando com vaca Nelore e terminando esse animal e pondo no gancho para servir. Para você ter ideia, e você sabe disso, semana passada nós fizemos um evento com carne de meio sangue Senepol. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso danado. As carnes que estavam lá disponíveis no restaurante há uma semana, era para ser uma semana, duraram 3 dias os estoques, todo mundo gostou e comeu muita carne, aprovaram muito bem a carne de Senepol. E como é que você entra para esse núcleo? Como é que você faz para produzir? Como é que... Ô Neto, eu quero investir no Senepol. Meu amigo, as máquinas de produzir o Senepol estão na tela e vão estar disponíveis amanhã. Nós estamos falando aqui de jovens doadoras. Isso aqui é um trabalho que até hoje nós conversamos muito com o seu César, com o seu Aldo Teló, e eles nos reforçaram a ideia, João. Eles estão abrindo a porteira da fazenda e estão vendendo o que eles têm de melhor. E aqui nós estamos falando de jovens doadoras que seriam a base de plantel deles, Pante. Eles teriam, na verdade, que segurar essas doadoras para eles produzirem o Senepol deles. Porém, como eles estão com o intuito de realizar o primeiro leilão deles, eu mesmo cheguei no dia do aparte e falei assim, o que vocês gostariam de comprar ou ter na sua fazenda? Eles falaram, o melhor. Eu falei, é isso que nós temos que vender. Sem dúvida. E eles incorporaram a ideia, compraram a ideia, entraram de cabeça no negócio, e olha o padrão dessa novilhada, dessas jovens doadoras que vêm para o mercado. Aqui nós estamos falando de mais de 10 pais diferentes, nós estamos falando de mães, touros importados, genética importada, diretamente de Ilha de San Croix, diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, animais que eles nem disponibilizariam por ser compra de embrião e teria que fazer reserva genética, eles abrem mão e está vindo para o mercado com essa genética também, João. E impressionante essa qualidade que nós teremos em oferta amanhã. E só para lembrar, Neto, só para informar nossa audiência, as condições comerciais são as mesmas do leilão de ontem, né?
Exatamente. Continuamos no financiamento, que eu falo sem juro, em 36 parcelas. Você vai investir na genética Senepol. Neto, qual que é o retorno que eu tiro disso? Você produz seus embriões, você tem condição hoje de vender seus embriões, você tem condição de multiplicar essa genética, produzir os touros, vender as fêmeas que vão vir desses acasalamentos. E isso aí vocês podem ter certeza que quem quiser entrar na raça e investir, conta com a gente para assessoria, para o projeto todo, que nós estamos à disposição para tocar o projeto, não só agora na indicação da compra da fêmea, mas por toda a produção do projeto. E só para lembrar, o frete é free em toda a malha rodoviária nacional. Então amanhã você tem gado bom, parcelamento bom e frete bom. É tudo que você precisa, é 3B, bom, para você poder comprar e investir nessa genética. Além de tudo, vai ser parceiro da NG Assessoria, você vai ser parceiro da família Teló e parceiro do Almir Sater. Obrigado, viu, Neto? Obrigado, João. Fica aqui o convite. Amanhã, a partir das 20h30, não percam. Quem estiver perto de Campo Grande, vem até o Canal do Boi, vem aqui no Espaço Gourmet, vamos acompanhar o leilão, vai ser transmitido daqui, o leiloeiro vai estar aqui, o Cláudio Gasperini vai estar conduzindo o leiloeiro daqui. Então, fica o convite. Quem estiver por perto, chega aqui. Quem não tiver, acompanha pelo Canal do Boi e pode ter certeza, façam suas apostas e seus investimentos, que amanhã é a noite de comprar a fêmea de qualidade e com garantia e procedência de ótimos criatórios. E o time da realização é esse time que move o agronegócio brasileiro. A transmissão, o Canal do Boi, a realização é da Vitrine Leilões e da Central Leilões. Nós temos também a assessoria da NG Assessoria e a promoção de AS de Almir Sater e da família Teló, do Michel Teló, do seu Aldo Teló e do César Teló, ofertando 40 fêmeas Senepol de muita qualidade. Eu fico por aqui agora porque, Jorge Zaidan, eu vou ali atrás, vou dar uma mão pro Cláudio Gasperini acender a churrasqueira, que daqui a pouquinho tem carne de Senepol para nós saborearmos aqui no Espaço Gourmet. E você está convidado, Renata está convidado, todo mundo convidado. Obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa carne aí, viu, João? Grande abraço, Neto. Obrigado também. Renata. Bom, nosso assunto agora é a saúde animal. A brucelose é uma doença causada por uma bactéria que pode afetar a parte reprodutiva do rebanho, principalmente as fêmeas. Por isso é obrigatória a vacinação contra a doença a partir das fêmeas de 3 a 8 meses de idade, mas segundo um balanço feito pela Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, mais de 30 mil animais ainda não foram vacinados contra a doença. Isso preocupa autoridades. As informações com Gustavo D'Angelo. Das 526.563 fêmeas bovinas e bubalinas existentes no estado paulista, na faixa etária estabelecida para receber a vacina contra a brucelose, que é de 3 a 8 meses de idade, 93,94% foram vacinadas no primeiro semestre de 2017. Mas apesar do percentual de vacinação ser alto, a situação ainda é preocupante para o criador e para o rebanho do estado, já que quase 31 mil fêmeas bovinas e 577 bubalinas não foram vacinadas. Além disso, quase 8 mil propriedades deixaram de realizar a vacinação e proteger seus animais. A brucelose é uma doença causada por uma bactéria, né, a brucela. E aí no rebanho, né, aqui bovino e bubalino, é uma doença que os principais sintomas são reprodutivos, né? Então, um animal que vai ter aborto, né, principalmente no terço final de gestação, repetição de cio, enfim, são, né, inerentes a problemas reprodutivos os principais sintomas nos animais. E se tratando de uma zoonose, é um risco muito grande para a população, em virtude desses 31 mil animais no semestre que ficaram sem a vacina. Ele lembra ainda que a vacinação deve ser realizada por um profissional médico veterinário, cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Então, hoje no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 3 mil médicos veterinários cadastrados e só através deles é que o produtor consegue fazer a vacinação, receber o atestado, né, da vacinação do animal e a partir daí fazer a declaração junto ao sistema GEDAV da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, né? Então, eu acho que talvez falta essa informação, né, porque diferentemente de outros programas sanitários que temos, não, o produtor
realiza a vacinação, né, enfim. Mas essa doença especificamente tem que ser através de um veterinário cadastrado, né, fazendo a aquisição também das vacinas em lojas, né, que são credenciadas junto à Coordenadoria de Defesa. Aqui em São Paulo, a vacinação é obrigatória desde 2002 e o calendário estabelece que as fêmeas vacinadas de dezembro a maio devem ser declaradas no sistema GEDAV até 7 de junho e as vacinadas entre os meses de junho e novembro devem ser informadas até 7 de dezembro. O produtor que deixar de vacinar dentro do prazo legal, ele está sujeito a uma multa, né, no valor de 5 UFESPs por cabeça, que dá aproximadamente R$120, né, por cabeça de animal não vacinado. E aquele que porventura faz a vacinação dentro do prazo, mas por algum motivo não faz a declaração dentro do prazo, está sujeito a uma multa no valor de 3 UFESPs, que corresponde a R$75 aproximadamente por cabeça de animal. Vamos mostrar alguns lotes que serão ofertados hoje à noite no leilão virtual da Aroeira Leilões. Gado de corte, como você está vendo, esse lote de animais jovens. Nós vamos saber daqui a pouco se a tônica do leilão será de animais mais jovens, mas pelos lotes que nós temos na tela, sim, é a atração de logo mais à noite aqui conosco. Depois do intervalo comercial, você confere, o Brasil quer mais frigoríficos de médio porte habilitados para exportar para a Rússia. E ainda, fechamento do mercado do milho desta terça-feira. Até já! Bom, Pecuária BR de volta agora com informações no mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o fechamento da moeda americana. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, com um dia de poucas movimentações, o dólar comercial operou praticamente estável. Isso porque o mercado está à espera, está na expectativa das informações que serão divulgadas amanhã pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e não esperam uma mudança nos juros lá no país norte-americano, mas talvez mudanças, um possível anúncio na redução de seu balanço patrimonial lá dos Estados Unidos. E com essa pouca movimentação hoje, então, o dólar esteve muito próximo da estabilidade e termina a terça-feira aos R$ 3,13 mais 70, com uma leve alta de 0,03%, e foi assim que o dólar operou ao longo de todo o dia, como ele fechou também nesta terça-feira, dia 19 de setembro. Já o mercado do milho hoje veio em alta no indicador CPEA, chegando próximo do patamar dos R$ 30 a saca de 60 quilos. O preço médio hoje, conforme o levantamento do CPEA para o mercado físico, é de R$ 29,09, que representa uma alta de 0,38% no dia, conforme o levantamento de ontem em relação ao levantamento de ontem, e no acumulado do mês, a alta do milho passa dos 6,5% no indicador CPEA, chegando muito próximo, como eu falei, do patamar dos R$ 30 por saca. Do mercado físico, já vou passar para o mercado futuro, milho BMF Bovespa, que hoje veio em queda nos principais contratos. O contrato com vencimento para novembro caiu 0,42% e no ajuste atual veio com valor de R$ 30,61 a saca. O destaque é o contrato para o mês de janeiro do ano que vem, que teve 1.150 negociações, um volume bem expressivo de negociações, e no ajuste atual o valor deste vencimento é de R$ 32,38 a saca, também queda de 0,28%. Contratos para março do ano que vem, R$ 33,40 a saca, desvalorização de 0,21%. E para finalizar, contratos para maio do ano que vem, maio de 2018, R$ 32,30 a saca. A queda neste vencimento é de 0,55%. Essas foram as informações do dólar e do milho nesta terça-feira. Daqui a pouquinho eu volto com informações do mercado do boi gordo. É com você, Renata. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Aidan? Bom, se a...
Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país, Juliana Rezende. Os próximos dias ainda serão de predomínio de tempo firme no interior da região norte e também nordeste. Só que nessas áreas esse tempo mais seco já vem persistindo, garantindo problemas de déficit hídrico nas áreas em vermelho do mapa, tanto no interior do nordeste como também em algumas áreas da região norte. Os pastos seguem enfrentando dificuldade para se desenvolver justamente nessas áreas. E nos próximos 5 dias ainda pouca coisa deve mudar na metade norte do Brasil. O tempo mais seco ainda nas áreas mais claras do mapa, pancadas ainda um pouco mais abrangentes pela região norte, chove mais forte em Roraima com acumulados de até 50 milímetros, enquanto que na faixa leste e nordestina as chuvas também devem seguir persistentes, mas o volume não passa de 15 milímetros. É a partir da próxima semana que essas chuvas na região norte agora se concentram na metade oeste da região nortista. Agora é no Acre que a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Na faixa leste e nordestina as chuvas também seguem frequentes, mas também perdem um pouco mais de força, acumulados de 5 até 15 milímetros. Agora, na terceira semana, novas áreas de instabilidade conseguem avançar pelo interior do país. Agora volta a chover em algumas áreas do sul do Tocantins e ainda também do sul da Bahia. Agora, na região nortista, as chuvas ainda devem seguir abrangentes. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem abrangentes na região norte. E na região nordeste voltam a ocorrer em algumas áreas mais ao sul do estado da Bahia, garantindo melhores condições hídricas para as áreas de pastagem. Bom, em Araçatuba será sede de um encontro nacional de produtores rurais e também do agronegócio. Várias entidades estão organizando esse evento, que será realizado no recinto de exposição Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. E tem convite especial para você, produtor rural, do presidente da UDR, Antônio Luiz Naban. Acompanhe. Amigos e amigas produtores rurais de todo o Brasil, nesta segunda-feira, em Araçatuba, dia 25 de setembro, haverá um grande encontro nacional do agro. Produtores rurais, empresários rurais, do agronegócio, lideranças, a própria Frente Parlamentar da Agropecuária do Congresso Nacional, a Voz do Campo, FUNRural Não, aonde serão abordados temas importantíssimos de nosso interesse, temas relacionados ao FUNRural, ao ITR, as questões ambientais, Código Florestal, as questões tributárias, as invasões de propriedades, as questões fundiárias, invasões por índios, invasões por sem terra, as questões da formação de cartel, de monopólio dos frigoríficos, enfim, é a grande oportunidade de nós sairmos de dentro da nossa porteira, mostrarmos a nossa cara, mostrarmos a nossa voz e participarmos desse grande encontro que é aqui, Araçatuba, São Paulo, dia 25 de setembro, nessa segunda-feira. Estaremos lá, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado ao Naban Garcia, que é o presidente da UDR, que enviou esse vídeo para a gente divulgar aqui no programa. Tudo bem, João? Tudo bem, Zé? Ontem o canal do Boi deu um passo muito importante. Com certeza. Fazendo a transmissão do lançamento oficial. Plantio da soja em Mato Grosso do Sul. E para o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Foi aqui no Mato Grosso do Sul, mas a transmissão atendeu o Brasil inteiro. Acho que foi muito boa a participação, muitos produtores, uma conversa que eles conversaram muito com a gente, nós também oportunidade de enriquecer as informações com eles. Foi um dia muito proveitoso para o canal. Acho que é um dia que vai ficar na história do canal. Tomara. João, vamos falar de uma ideia da Associação Brasileira dos Médios, vamos falar assim, dos médios frigoríficos, pequenos e médios frigoríficos, que é a Abrafrigo, presidida pelo Péricles Salazar. Essa associação se aproveita de uma participação brasileira importante no World Food Moscow 2017, que aconteceu na semana passada, e agora a entidade quer se aproximar mais dos russos, que já foram o nosso maior importador de carne bovina, e ela pretende agora ganhar espaços, fazendo com que os russos voltem a comprar mais a carne brasileira. Hoje a Rússia perdeu o espaço para Hong Kong e China, né? Mas já foi disparado o principal cliente da carne bovina do país. Bovina e suína.
E suína também. As duas carnes, elas tinham uma participação muito expressiva. Aliás, os russos compraram... Na Rússia passou por uma crise, quando o preço do petróleo caiu para 30, 32 dólares o barril. A Rússia depende umbilicalmente do petróleo. Petróleo e gás natural, ela é grande fornecedora de gás natural para a Europa. E o preço do gás natural está atrelado a uma cesta de preço do petróleo. Então, ela passou uma fase muito difícil, a moeda russa se desvalorizou de forma muito acentuada, igual o nosso dinheiro na época da inflação galopante. Então, para o russo, a carne ficou cara, a carne importada ficou cara, pelo padrão de consumo deles, lá, pelo poder de compra deles. A partir daí, ela chegou a importar 320 mil toneladas. Vamos ver, eu tenho números aí, coloca pra gente 2014, como é que foi a participação do Brasil? De janeiro a agosto de 2017, essa é uma tela que fala dos valores, pode deixar aí, você tem os valores de janeiro a agosto do ano passado, 249 milhões de dólares, e este ano, no mesmo período, dos 312 milhões de dólares, com o peso, repare que aumentou de 86, quase 87 milhões, para 95 milhões. A variação, 25% na comparação. Vamos colocar outra tela que a gente mostra como eram as exportações em 2014, 314 mil toneladas e em 2016, 138 mil toneladas. Essa queda que você acabou de mencionar. Mas já de janeiro a agosto, 103 mil toneladas foi o que os russos importaram este ano. Agora, em agosto, já foi a quarta colocada. Ficou atrás de Hong Kong, Egito e China. Ou seja, está melhorando a situação. O que a Abrafrigo está pleiteando é que mais frigoríficos sejam habilitados, já que 52% até a crise do JBS estavam na mão do JBS e 48% em todos os frigoríficos brasileiros. Então, o que eles estão pleiteando é que o governo brasileiro intermedie junto ao governo russo para que mais frigoríficos sejam habilitados, tanto na bovinos como suínos e como aves, para que a gente possa entrar nesse mercado. O petróleo a 50 dólares já melhora muito a situação cambial, a balança cambial. O poder aquisitivo deles. Porque e também houve uma recuperação da economia russa, né? Então é importante para o Brasil abrir esse mercado. E uma coisa que chama atenção, Zaidan, eu não tenho essa informação para confirmar, mas você vê o Egito cresceu muito e a Rússia crescendo muito e compram carne barata. Não sei se foi coincidência ou não, nos últimos 3 meses atrás a Índia deu um baque, proibindo ou criando dificuldade para o abate de bovinos na Índia. Não sei se isso é consequência, também pode ser uma consequência disso, porque a Índia era o grande concorrente do Brasil nesses mercados que compram carne barata, como é o caso do Egito. O Egito foi o segundo comprador agora. Associado também à melhoria do preço do petróleo, acho que o petróleo também faz parte das exportações do Egito. E também, não sei se por coincidência ou não, também em função da que a Índia vai haver uma certa restrição no comércio de carne por parte dos indianos, já que em alguns estados indianos estão proibindo, dificultando a liberação de autorização para abate. É o abate para comercialização de carne, né? Exato. Para o Brasil é uma oportunidade boa. Nós estávamos comentando antes do programa a questão da média nesses primeiros dias de setembro, primeiras quinzenas de setembro, já está em 5.800 toneladas dia. É um bom número. Se essa média for mantida, nós vamos exportar 116, 120 mil toneladas. Próximo a isso aí. Em setembro, Setembro, o que é um número bom. Ou seja, já nesse momento o Brasil está exportando muito mais do que o equivalente ao ano passado. E é importante isso em função de que o mercado interno brasileiro tem dificuldades. A situação econômica brasileira, um dia desses saiu uma matéria no valor de que 15,2 milhões de lares do Brasil não tem emprego. Não tem emprego. Ou vive de bico ou vive de bolsa. Duas coisas, né? Um dos dois B, o bolsa ou bico. Então, isso é ruim. Pessoal, são 60 milhões de brasileiros que ficam à margem. É uma fatia muito grande que deixa de ir nas compras. Deixa de comprar, né? Não tem poder aquisitivo para comprar. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para o mercado. Agora, João, esse avanço das exportações, o Brasil deve exportar mais carne este ano, bovina, do que no ano passado, os números já mostram isso.
E isso aí, eu me lembro do mercado pecuário. Muita gente dizendo que tem frigorífico fora das compras, JBS, por exemplo, com essa crise toda. Mas a JBS tem os compromissos de exportação de carne também, tem contratos assinados. Então, não é que eles vão ficar fora das compras, não podem ficar fora das compras assim, não é? Não, e se você, né, nós temos dados aqui do Mato Grosso do Sul, imagino que seja muito diferente do resto do país, você vê, eles voltaram a ter uma participação expressiva nos frigoríficos deles, né? Alguns estão fechados, como o caso da Viraí, como o caso de Ponta Porã, foram reabertos e voltaram a comprar. Foi reaberto agora com Fresa, no Mato Grosso. Mas então, que o problema lá era a falta de água, né? Lá foi um problema de a seca que estava judiando demais do pessoal. Mas, ou seja, eles estão comprando. A pecuária do Brasil espera que esse grupo não cause mais problema que já causou, né? Que criou um problema sério isso aí. E isso atrapalha a pecuária brasileira. Mas é o momento também da pecuária pensar, né, o futuro dela. Eu acho que o pecuarista tem que sair um pouquinho da zona de conforto dele, se preocupar apenas com a produção, que é mas também olhar da porteira para fora, o que ele pode fazer. Já está pipocando muitos exemplos no Brasil de cooperativa, de produtores, pecuaristas se juntando para vender o gado e comercializar a carne. Então, são ideias igual a essa. O Mato Grosso, agora mesmo, nós noticiamos aqui, lá o pessoal da Acrimate, contratando uma fundação Dom Cabral para fazer um estudo a respeito das plantas desativadas, que são bastante, alguma coisa próxima de 20 plantas, para que possa avaliar se vale a pena ou não reativá-las e que maneira, ou cooperativa, associação, o joint venture. O Brasil tem que buscar lá fora, eu acho que parceria também, Zé. Nós, há uns tempos atrás, nós conversávamos com a Dida Agrícola no Brasil, lá em Beijing, e ela comentava que há possibilidades de empresários que distribuem carne na Ásia, especialmente em Hong Kong, da China, fazer parceria com o frigorífico daqui do Brasil. E por que não sair já embalada a carne em mandarim, já para atender diretamente o mercado lá? É uma hipótese. Eles têm dificuldade de água, dificuldade em algumas coisas, nós temos a vontade, por que não fazer isso? E talvez usar uma parceria, esses frigoríficos médios, fazer joint venture, associações com eles para poder vender nossa carne. Nós temos que abrir mercado para a carne nossa. Bom, e Mato Grosso segue se consolidando como o principal exportador de carne bovina. O maior rebanho, né? E a pecuária do Mato Grosso deu um pulo, realmente. Se você olhar hoje, a pecuária do Mato Grosso é extremamente profissionalizada. Você teve aqueles empresários do setor da agricultura entrando na pecuária, e eles entram na pecuária usando tecnologia, né? IATF, cruzamento, semi-confinamento, confinamento. E plantar e botar uma pastagem em cima de uma área que foi soja, meu amigo, é outra conversa. Inclusive, eu vou mostrar outro dia uma entrevista que você gravou ontem em Ponta Porã com um pesquisador da Embrapa que evidencia isso. Não temos nem tempo para falar sobre isso. Mas é um assunto importante. Nós temos que levar essa mensagem ao nosso telespectador. Ele tem que olhar isso aí. A integração com a braquiária. Com a braquiária. A braquiária é excepcional. É uma planta milagrosa. Ela sobrevive com 1 ppm de fósforo. Bastante adubo é covardia. Tá bom. É outra conversa. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho essas informações sobre as exportações de Mato Grosso. Até já. Pecuária BR de volta agora com uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado de reposição. Gustavo Aguiar traz os detalhes. Olá, aqui é Gustavo Aguiar. Mercado de reposição firme. Segundo a pesquisa da Scott Consultoria, na semana passada foi verificado uma alta semanal média de 0,9%, considerando todas as categorias de machos e fêmeas aniloradas cotadas em 14 estados onde a pesquisa da Scott Consultoria é feita. Essa foi a 6ª semana consecutiva de valorizações, sendo que desde o começo de agosto, quando os preços começaram a ter uma recuperação mais evidente, tanto no mercado de reposição como no mercado do boi, a alta acumulada é de 4,2%. Portanto, o mercado em plena recuperação, principalmente comparando-se com o comportamento que a gente tinha em meados de 2017. Para finalizar, em curto prazo, a gente deve ter 2 fatores primordiais para a decisão dos rumos do mercado. O primeiro deles é a questão da retomada das pastagens, né? Conforme a gente tenha uma normalidade ou uma regularização das chuvas, a gente deve ter, em consequência disso, uma retomada da capacidade de suporte dos pastos. E também é importante ressaltar
os rumos do próprio mercado do boi, visto que esse é um importante fator de estímulo ou desestímulo também à demanda e à precificação no mercado de reposição. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Bom, agora você acompanha comigo a relação de troca boi gordo com gado de reposição. A gente começa pela região, pelo estado de Goiás, já na sua tela, que segundo a Scott Consultoria, boi gordo hoje valendo cotação de R$ 132,00 a arroba. Com um boi gordo no estado de Goiás é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.710,00 a cabeça, 1,5 garrote, R$ 1.460,00 a cotação do garrote, segundo a Scott Consultoria, e com um boi gordo é possível comprar 1,8 bezerro, hoje com cotação pela Scott de R$ 1.220,00 a cabeça. Próxima relação de troca no estado de Mato Grosso. Boi gordo hoje em Cuiabá, R$ 132,00 a arroba. Com boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. Essa relação de troca agora no estado de Mato Grosso do Sul. Boi gordo em Mato Grosso do Sul, precisamente em Dourados, R$ 137,00, segundo a Scott Consultoria, a arroba. Com boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro no estado de Mato Grosso do Sul, 1,6 garrote, hoje o garrote cotado a R$ 1.480,00 a cabeça, e 1,9 bezerro, hoje valendo R$ 1.210,00 a cabeça. Para a gente finalizar, relação de troca boi gordo gado de reposição no estado do Paraná. Hoje, boi gordo R$ 141,50 a arroba no noroeste do estado. Com boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.800,00 a cabeça, 1,5 garrote e 1,9 bezerro, hoje, segundo a Scott Consultoria, cotado a R$ 1.280,00 a cabeça. Conforme nós já dissemos aqui no programa, Mato Grosso segue como o principal rebanho do país e agora como o principal exportador de carne bovina. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, agora em agosto, o estado teve a sua segunda maior receita da história com os embarques de carne bovina. Confira os dados do relatório do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Mato Grosso exportou em agosto 29.540 toneladas de carne bovina, gerando uma receita de $125.660.000. No comparativo anual, o aumento da receita foi de 55,55%, superando a alta registrada no Brasil, que foi de 35,52%. Esses números confirmam a informação divulgada no boletim do mês anterior do IMEA, que o estado havia se aproximado muito de São Paulo nas exportações da proteína. Com este aumento, Mato Grosso ultrapassa São Paulo com receita de 1,40% superior e representando 20,79% do faturamento brasileiro com exportação, se tornando temporariamente o maior exportador de carne bovina do país. No último mês, foram 40 países que importaram carne bovina in natura mato-grossense, número que não era visto desde janeiro de 2008, quando se exportou para 46 países. Segundo o relatório do IMEA, o aumento das exportações é benéfico, mas deve-se ficar de olho em outro indicador. Apesar de o preço da carne ter evoluído nos últimos meses, ao se comparar os últimos 7 anos, é vista uma movimentação negativa do preço da carne mato-grossense. Saindo de $6.105 por tonelada em setembro de 2011 para um patamar de $4.400 por tonelada em agosto deste ano, apresentando uma desvalorização de 27,92%. De acordo com o IMEA, mesmo que essa movimentação tenha sido influenciada pela desvalorização do real, a competitividade do estado e a qualidade da carne oferecida já são consolidadas. Cabe agora buscar outras medidas para agregar valor, procurando ir além dos grandes volumes exportados. Segundo o boletim do IMEA, apesar da oferta de gado ainda estar retraída, os preços da arroba apresentaram uma alta menos expressiva em comparação às 2 semanas anteriores. A arroba do boi gordo subiu 1,26%, sendo cotada a R$ 132,85. E a arroba da vaca gorda teve uma alta de 1,39%, sendo cotada a R$ 125,51.
A escala de abate começou a reagir e apresentou leve alta no comparativo semanal, registrando 4,85 dias. Bom, e a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os números atualizados do bezerro e também do boi gordo, mas antes uma informação da JBS, né, Sara? É isso mesmo, Renata. Boa noite mais uma vez. De acordo com o Broadcast Agro, que ouviu analistas do setor, a JBS voltou a atuar no mercado do boi gordo nesta terça-feira, depois de reduzir drasticamente a participação neste mercado desde a prisão dos irmãos Joesley e Wesley Batista nos dias 10 e 13 de setembro. Hoje, então, JBS voltou a atuar no mercado do boi gordo com mais força, mas, segundo esse levantamento divulgado hoje, essa notícia divulgada hoje, os preços ofertados pelo grupo JBS chegam a ficar entre R$ 2 e R$ 3 a menos a arroba em relação aos preços de referência da semana passada. E esses preços acabaram não atraindo muitos produtores e, com isso, as vendas não foram muito significativas. Com isso, vamos mostrar como foram os preços do boi gordo, mas eu começo com os preços do bezerro hoje no mercado físico, de acordo com o levantamento do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Bezerro em alta, como a gente pode acompanhar aqui no painel, com o preço médio no estado de Mato Grosso do Sul de R$ 1.190,12 por cabeça, uma alta de 0,73% no dia, e no acumulado do mês, a alta do bezerro no mercado físico já passa de 6%, é de 6,02% a alta no acumulado do mês de setembro para o bezerro. E o boi gordo também veio em alta hoje no indicador CEPEA. O preço médio, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, é de R$ 141,60 arroba, preço médio no estado de São Paulo, estado referência para o mercado do boi gordo do CEPEA, que vem então em alta. A alta no dia do boi gordo é de 0,66%, e no acumulado do mês, o boi gordo vem com uma queda ainda de 0,95%. Depois de buscar uma recuperação aí nas últimas semanas, os últimos dias não foram tão positivos, mas hoje, então, o boi gordo já começa a mostrar uma certa reação, mais uma vez, no mercado físico. E no mercado futuro, os principais vencimentos do boi gordo hoje aqui na B3 vieram bem próximos da estabilidade. Somente o contrato de setembro caiu um pouquinho mais de 0,5% no ajuste atual. O valor por cabeça, por arroba, foi de R$ 141,12 e os outros foram muito próximos da estabilidade. O contrato para o mês de outubro, mês referência, no mercado do boi gordo, foram 210 negociações no valor de R$ 137,85 arroba, com a leve queda então de 0,02%. E nos últimos negócios, o preço do boi gordo neste contrato de outubro é de R$ 138,25, a arroba maior então do que do ajuste atual. Contratos para o mês de novembro, R$ 137,47 a arroba, também com a mesma queda, próxima da estabilidade de 0,02%, assim como o contrato para o mês de dezembro, que hoje então foi negociado aqui na B3, no ajuste atual, por R$ 137,43 a arroba. Essas eram as informações do mercado do boi gordo de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. Com você então, Renata. Obrigada, Sara. Zaidan? Vamos conferir agora a análise da Scott Consultoria desta terça-feira. Segundo a analista Isabela Camargo, esta terça-feira foi um dia de pressões mais intensas de baixa em muitas indústrias. Vamos conferir. Olá a todos. Em relação ao mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017, já é possível observar com maior frequência oferta de preços abaixo da referência. Algumas indústrias que iniciaram a semana fora das compras, hoje voltaram a comprar e oferecendo preços menores do que a gente observava em relação à semana passada. Isso resultou queda em 17 das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria.
Por outro lado, a gente ainda observa algumas praças com bastante frigoríficos ainda fora de compra, como é o caso de Belo Horizonte. Já em São Paulo, a arroba Domate Terminado apresentou queda no fechamento de hoje e ficou cotada em R$ 142,00 à vista, livre de fumo rural. E algumas ofertas de preços até R$ 2,00 por arroba abaixo da referência são comuns no estado. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Bom, pequeno resumo de hoje. O indicador CPEA fechou a R$ 141,60 a arroba e o contrato futuro para setembro muito próximo também na casa de R$ 141,12, um pouquinho a menos, cerca de 48 centavos a menos na arroba entre o contrato futuro para setembro e o indicador de preços CPEA também de hoje, pesquisado na Praça de São Paulo. O indicador o contrato futuro para outubro, 137,85, já há vários dias que o contrato de outubro está inferior ao preço do dia, ao indicador do dia, e o próprio contrato do mês 1º de agosto e agora do mês de setembro. Outubro em queda, mas nos últimos negócios já há contratos sendo negociados a mais de R$ 138,00 a arroba, ou seja, o fechamento de hoje para outubro, R$ 137,85, nos últimos negócios, mais de R$ 138,00 a arroba negociada nos últimos negócios, depois do fechamento, os últimos negócios dando um sinal de que para amanhã o contrato futuro de boi gordo para essa posição de outubro possa ser negociado com um valor acima do que foi hoje e nos últimos dias também. Vamos conferir agora a cotação de preços do dia apurados pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul do país. A Isabela já trouxe as informações sobre as quedas. No sul, nós tivemos R$ 2,00 de queda no Paraná, R$ 1,00 de queda em Santa Catarina, e 15 centavos de queda no quilo no oeste do Rio Grande do Sul e de 5 centavos no quilo em Pelotas. Vamos para a região norte agora, preço de uma boiada comum, apurado pela Scott Consultoria, queda de R$ 1,00 em Rondônia, de R$ 2,00 no sul do Tocantins e de R$ 1,00 no norte do Tocantins. Nas outras praças, Pará, por exemplo, preços estáveis. Região Nordeste, sem alteração, os números estão aí, são os mesmos de ontem. Região Centro-Oeste, vamos começar com a praça de Goiânia, capital de Goiás, queda de R$ 2,00 na arroba, queda de R$ 1,00 no sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul, uma queda de R$ 3,00 na arroba em Campo Grande e de R$ 2,00 em Três Lagoas. Vamos ver a praça de Mato Grosso. Apenas uma queda de R$ 1,00 na região norte do estado. Nas outras regiões, os preços ficaram estáveis hoje. Vamos dar uma olhada agora nos números apurados pela Rural Business. Eu tenho ainda a Praça do Sudeste, apurada pela Scott Consultoria. Em Barretos de Araçatuba, queda de R$ 1,00 na arroba e no Triângulo Mineiro, queda de R$ 2,00. Nas outras regiões, preços estáveis. Agora sim, os números da Rural Business, que faz a apuração para uma boiada que ela chama de BB. Bom acabamento de carcaça, uma boiada diferenciada, portanto, com boa logística entre a indústria e a fazenda do pecuarista vendedor. Vamos começar pelo sul do país. São preços à vista, sem alteração nas três praças pesquisadas pela Rural Business. Vamos direto para a região norte, alta de R$ 1,00 na Praça de Rondônia. Agora a região nordeste, alta de R$ 1,00 no Maranhão. Região centro-oeste agora, preços estáveis, dá uma olhada em Goiás, Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso.
preços estáveis e na região sudeste também sem alteração de preços agora. São Paulo, Minas e Rio com os mesmos valores de ontem. E nós vamos mostrar agora o indicador de preços do boi gordo, média Brasil, e da vaca também. Números apurados pela Rural Business. Vamos começar com quem? Com boi e com vaca. Pode colocar na tela para a gente. Nos últimos 15 dias, esse indicador da Rural Business é uma média feita diariamente em 14 praças de produção pecuária aqui no Brasil. Tem-se a média e aí você vê no dia 4 de setembro essa média estava em R$ 142,30. Ela evoluiu, chegando hoje a R$ 144,61 a arroba apurada pela Rural Business, a média Brasil. Vamos ver agora o indicador de preços da vaca, também uma média tirada em 14 praças de produção. Ela saiu de R$ 131,68 no dia 4 de setembro, subiu para R$ 132,87, chegou até a R$ 133,86 no dia 12 de setembro, caiu no dia seguinte, R$ 133,80 e caiu um pouco mais hoje, R$ 133,61 é a média Brasil, o indicador de preços da vaca gorda no Brasil. E como já foi dito aqui no programa, no Espaço Gourmet, onde nós temos o Vitrine Senepol Pantanal, que amanhã oferta matrizes da raça Senepol, hoje vai ser um dia de confraternização. Uma carne de Senepol está sendo preparada para os amigos que comparecerem ao Espaço Gourmet, já esquentando os tamborins para o leilão de amanhã à noite, que você vai ver conosco a partir das 8h30 da noite no horário de Brasília. Quem está lá, Renata, saiu correndo aqui, foi lá conferir de perto essa carne. Cadê você, Renata? Boa noite e aí, seja bem-vinda aí direto do Espaço Gourmet do SBA. Obrigada, Zaidan. Estou aqui, saí correndo do estúdio e vim para cá, para a cozinha do Espaço Gourmet, que fica aqui no centro de TV do SBA. E olha só as imagens aqui, sendo tudo preparado para daqui a pouquinho ser saboreado essa carne Senepol, preparado por ele, né? Cláudio Casperini, que está aqui com a gente. Qual que é o diferencial dessa carne aí para a gente? Conta para a gente. Renata, boa noite. Uma boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Nós vamos ter uma experiência, acho que muito boa aqui, se o churrasqueiro não errar, mas pela qualidade da carne Senepol. Nós temos uma oportunidade de uma fraldinha, de uma picanha, de uma costela que nós estamos assando aqui. E a nossa expectativa é de que os amigos que estão conosco aqui nessa noite possam degustar dessa carne, como nós, o João Campo e eu, já tivemos a oportunidade, outras oportunidades de degustá-la e conferirmos efetivamente toda a qualidade excepcional que essa carne tem. E quais os cortes especiais para hoje à noite? Hoje à noite nós vamos ter picanha, vamos ter fraldinha e vamos ter costela, além de uma linguiça de maracaju. Então, show de bola, vai ter muita coisa boa. Coisa boa então hoje à noite. Certamente que sim. Bom, e aproveitando para reforçar, amanhã tem leilão Senepol, marca Pantanal, em oferta matrizes, e quem bate o martelo é você mesmo, né, Cláudio? Como é que vai ser? Como que está essa oferta e a preparação para esse grande leilão? Olha, nós fizemos ontem o leilão de touros, andou muito bem, fez praticamente R$10 mil de média, com pista limpa, com ótima liquidez, e a nossa expectativa nas fêmeas amanhã é de igual forma que tenhamos liquidez, com o mercado valorizando o material que nós vamos ofertar. Eu tive dando uma olhada nos lotes hoje, com toda a equipe da Central e da Vitrine Leilões, e realmente é de impressionar, a turma fez um trabalho maravilhoso, acasalamentos muito bons, e dessa forma, com certeza, quem busca uma genética para ótima produção de touros, touros que o mercado vem buscando cada vez mais, vai encontrar essas sementes aqui amanhã. Tá certo, vou deixar você preparar essa carne Senepol para a gente daqui a pouquinho, porque eu também vou saborear. E vou conversar um pouquinho aqui com o João Campo, que também da Central Leilões, que vai falar também um pouquinho sobre Senepol marca Pantanal, uma parceria aí da família Teló e também Almissáter e o Projeto Pecuária BR. Serão 40 fêmeas amanhã, né, João?
Boa noite, Renata. Boa noite a todos os amigos linkados conosco. É isso aí, serão 40 fêmeas e eu quero destacar a condição comercial que nós teremos amanhã. Trabalharemos nas mesmas 36 parcelas as quais trabalhamos ontem e teremos o frete free para o Brasil inteiro aos mesmos moldes que foram vendidos os reprodutores. Agora eu quero destacar a demanda por reprodutor. Nós tivemos ontem um leilão de poucos reprodutores perante a oferta que nós tivemos. O Senepol já afirmou-se como uma ferramenta, como o próprio Senepol usa no seu slogan, né? Simples e lucrativo na produção de heterose a pasto. Então você que quer usufruir, você que quer fazer parte dessa heterose ou promovê-la na forma de reprodutores, amanhã nós temos a grande oportunidade de você adquirir fêmeas com potencial de doadoras, fêmeas com potencial de ser mães de touros. É isso que a gente vai ofertar nessas 40 oportunidades amanhã. Eu quero só lembrar que no site da Central Leilões, assim como no site do SBA, você encontra todas as informações pertinentes, o catálogo, as imagens dos lotes e lembrar, claro, que nós trabalhamos sob a chancela da Vitrine Leilões, Central Leilões e do SBA, do Canal do Boi, com a assessoria do meu amigo Neto Garcia, da NG. E a promoção, a oferta é por conta desse tripé que você salientou, da família Teló, com seu Aldo, com seu César, com Michel Teló, com o Almir Sater e com o Projeto Pecuária BR. Tá certo, obrigada, João. Bom, o convite foi feito também para participar aqui das degustação e saborear esse delicioso churrasco de carne Senepol. Bom, a gente encerra o Pecuária por aqui, por aí também, né, Zaidan? Para você, uma ótima noite e até amanhã. Legal, obrigado, Renato. Daqui a pouco eu estou aí para experimentar essa carne. Grande abraço, até amanhã. Obrigado a você também que nos acompanhou nesta terça-feira. Vem mais comida agora, porque o nosso chefe, o Renato Lapenta, apresenta o Brasil Gourmet. Vamos aprender a cozinhar um pouquinho. E depois o Adriano Edival traz tudo sobre o leilão de amanhã, das matrizes Senepal e ainda da atração de hoje à noite. Aliás, vamos encerrar o programa com imagens do gado que será ofertado logo mais às 8h30. É o virtual de gado de corte da Aroeira Leilões. Um grande abraço e até amanhã.